Olá, olá, doutor Cristiano, tudo bem? Boa tarde, já almoçou já? É. Ah, então tá bom. Então nós almoçamos, tá boa tarde, né? Falou que depois do almoço é boa tarde. Tudo bem? Satisfação é toda minha, mas com o professor você ganhou um amigo aqui pra vida. O que precisar, tô à disposição, viu? Que legal, uma TV cresce, né? Que legal. Oh, que legal, que bacana. Que lugar gostoso, hein? Eu gosto muito da Bahia. Conheço, conheço. Eu conheci Ilhéus, eu conheci outro lugar que eu gostei bastante. Porto Seguro é mais pra molecada, né? Mas um lugar que eu gostei bastante, Arraial do Ajuda. Arraial do Ajuda. É, é. Caravelas também, um lugar bonito, né? É, é. Extremo sul da Bahia. Bahia é fantástica, né? Que estado maravilhoso, né? Eu ouvi falar, mas não conheço ainda não. Fantástico. Vou conhecer e vou lembrar do amigo. E a hora que eu tenho que, acho que não sei que dia que tá marcado em Salvador uma palestra pela OB. Eu vou avisar pra gente tomar um café e almoçar juntos, tá bom? Eu tô indo pela OB. Ah, tá. Eu tô. Eu vou te avisar direitinho a data pra gente poder marcar e almoçar juntos, bater um papo aí, viu? Claro, fica à vontade. Fica à vontade. Tá. O lote 6 mil metros quadrados. É grande, né? Uma área grande. É rural e é urbana, doutor? Ah, é verdade. São Paulo tá muito caro. Verdade, verdade. Muito caro. Já tava no finalzinho a ação. Ah, o doutor já apareceu em terceiro grau já, né? Já apareceu com recurso especial. Ah, tá. Tá.
pedindo a emissão da posse e a integração da posse. Olha só. Aí o doutor foi muito inteligente, pum, embargo de terceiro, pedindo a suspensão da emissão da posse. Da esposa dele. Ô doutor, e quanto tempo ele está na posse desse imóvel? Nossa, de 86, está com 36 anos. Nossa senhora. Ele tem um registro imobiliário desde 1999. O registro no nome dele. No nome dele. Ele tem as duas coisas, a posse e o registro. Olha só. Tá. Perdão, falhou, doutor. Na hora que o doutor falou, falhou. Na execução, o que ele pediu? É. Tá. Ele apresentou a caução para conseguir a emissão na posse. Olha só. Agravou. Tá. Perfeito, doutor. Ela subiu, né? Na verdade, ela conseguiu, ela tá lá para ser julgada. Correto, doutor. Infelizmente, no Brasil, eu falo sempre para os alunos na pós, né? Até convido o doutor a fazer a pós comigo. O doutor é o perfil nosso, inteligente, gente boa. A hora que o doutor tiver um tempinho, digita lá www.portal.eso. A pós-graduação custa R$ 958,80. Ela é online, é Portal ESU, ESU. Isso, ESU, Escola Superior Universitária. Sabe por quê, doutor? Porque lá tem mais de 100 cursos gratuitos à disposição. Mas tem as pós, são focadas na prática. São pós online, mas tem plantão de dúvida com os professores e coordenadores uma vez por mês. Então, uma vez por mês, nós vamos se encontrar só para discutir casos práticos. E o valor é R$ 958,80. Olha que legal. Não é? Não é verdade? É muito legal. Os mesmos professores que dão aula comigo na FGV, eles estão lá. Porque essa pós, o valor cobrado é só para pagar os professores. Porque é um projeto para democratizar o direito, para resgatar a advocacia, porque o nome da advocacia está indo pro ralo, né? Olha, é www.portal.eso. É maravilhoso, o doutor vai adorar. É muito prática, é focada, o doutor vai gostar bastante. O doutor tem um perfil, porque não é um curso cansativo, teórico, é um curso prático. É 12 meses só, o doutor faz no seu tempo e participa dos plantões de dúvida uma vez por mês. Doutor, você vai adorar. O doutor tem esse meu livro aqui ou não? Você tem esse livro aqui? Esse livro aqui, ele atualmente é o mais vendido no Brasil de direito imobiliário. É bem bacana pro doutor também quebrar a cabeça, viu? E esse ano eu lancei esses dois aqui, ó, que é o uso capião e o uso capião extrajudicial. Você já tem? Ah, legal, legal. Você vai gostar bastante. Na verdade, venderam para nós o Instagram, né? Tem muita gente vendendo curso hoje em dia. O extrajudicial, mas é um mundo que não existe, né? É um mundo de mentirinha. O extrajudicial, ele é interessante. Claro que uma hora ou outra a gente vai fazer. E é bom, é mais um instrumento, deu certo. Mas nunca vai ser utilizado. Em cada 100 casos de uso capião, 99 é judicial. Porque o brasileiro não guarda documento,
O brasileiro, quando procura advogado ou advogada, já está na iminência de litígio. Não é verdade, doutor? Estou mentindo? Já está na UTI. É verdade. Eu gostei. É verdade. Já está na UTI. Falou tudo. Doutor, você sabe que no Brasil, os recursos de terceiro grau, que é o recurso especial extraordinário, eu falo que é meio que uma fraude, né? Porque ele não discute mais a matéria. Discute, afronta a lei federal e afronta a Constituição Federal. Por isso ele, em regra, não vai gerar esse efeito suspensivo nessa ação, entendeu? É... Para tentar ganhar tempo. E ganhar tempo também, né? Ganhar tempo. Não tem. Não tem. Declaratória. Essa ação declaratória que o doutor tá pensando, é o uso capião. Porque, de certa forma, pode não mencionar o uso capião, mas eu quero, Justiça, eu quero que ele seja declarado proprietário. Essa é a ideia do doutor, né? Mas me fala uma coisa, doutor, até para te aprofundar o assunto. Ele é 100% proprietário da matrícula? Só ele aparece na matrícula? É. É. Meu Deus do céu. E doutor, olha que estranho, né? Eu não sei se o pessoal tem contato, alguma coisa, porque a gente fala do grupo das ações possessórias. Reintegração, manutenção e interdito proibitório. O grupo das petitórias, reivindicatória, missão na posse, ação de resgate. Poxa, ele pelo fato dele ter o registro, ele tem uma grande vantagem. Aplica-se a súmula 487 do Supremo, né? Numa discussão de posse, prevalece quem tem o registro do domínio. E mesmo assim, ele perdeu a ação, né? Não é? Meia percepção. Boa, boa. Na discussão de posse prevalece o domínio, perfeito. É a súmula da vez, é a súmula do jogo, né? Agora, que tá esquisito, tá. Poxa, que fatalidade. Você vê, o erro foi do o outro lado também errou. Porque o outro lado fez ação possessória, né? Se tem um registro, faria uma ação de reivindicatória, mas não tem. É um caso muito atípico, né? É muito difícil a pessoa perder nessa situação, né, doutor? Entendi. É que essa ação. Essa,
E pior que, olha que caso complexo que o doutor assumiu. Caso difícil, hein? Um caso difícil e às vezes o cliente ele acha que foi erro do advogado, e não, é um erro do judiciário, né? Nós temos uma do judiciário. Nós temos uma situação aí que, olha a dificuldade do doutor, ó. Se a gente for pensar em várias ações imobiliárias, ação de retificação diária não dá para usar, porque não é uma discussão para consertar um erro da matrícula. Então não é. Ação demarcatória ou divisória também não é. Também não dá para fazer, porque seria uma ação onde eu não tenho que demarcar nada, a própria matrícula já está demarcando, né? Então também não é. A adjudicação compulsória também não, porque já está no nome dele. Ou seja, uso capião, no primeiro momento, a gente fala, opa, também não dá. O imóvel está no nome dele, uso capião é para transformar a posse em propriedade. Se o imóvel já está no nome dele, não teria sentido. O doutor está numa dificuldade muito grande aí, porque o caso é um caso atípico, né? Aconteceu, infelizmente, com essa pessoa, com o cliente, aconteceu uma fatalidade jurídica. Eu pensaria aí, doutor, em fazer os recursos para ganhar tempo. E aí, ele tem a posse, né? Hoje ele tem a posse e tem o registro. Ele tem vontade de vender o imóvel ou não? Ele comentou isso com o doutor ou não? Então, porque se ele tivesse a ideia de vender, chutava o balde, fazia uma ação de extinção de condomínio. Essa ação pode até ser feita, mas como tem um gravame na matrícula, o que vai acontecer? Ninguém vai arrematar esse imóvel por medo, por receio. O único... Olha só. Ou seja, o pessoal tá babando tudo em cima do imóvel, né? Tá babando, né? Tá babando. Que fatalidade, hein, doutor? Eu já vi muita fatalidade aqui no escritório. Eu já vi pessoas que compram imóvel no leilão, arremata, depois faz a emissão da posse e perde. Eu já vi cada coisa. O judiciário tá muito ruim, né, doutor? Tá muito ruim, né? O judiciário é uma... Nada. Mas tá difícil, o judiciário tá muito ruim, tá muito fraco, o juiz não vai trabalhar, o assessor é muito mal preparado. É, é verdade. Meu Deus do céu. Doutor, e tá cada vez pior, não tá? Tá cada vez pior, né?
Tá cada vez pior. Tá horrível. É, tá horrível, tá horrível. Aqui no escritório também nós tivemos um caso, agora recente. O cliente, o filho dele é formado em Direito e atuar nesses casos é pior ainda. Porque quando alguém é formado em Direito, ele tá com aquele vício da escola, da faculdade, né? Ele acha que o mundo é perfeito. Então, o mundo é perfeito. E quem advoga igual nós, doutor, a gente sabe do sofrimento do leão por dia, que é um sistema, corrupção, coisa errada. E aí o que aconteceu? Nós fizemos o recolhimento da guia após a distribuição. Dentro do prazo, o juiz foi lá e extinguiu. Ou seja, olha a dor de cabeça. Agora nós temos que fazer o quê? O recurso de apelação para pedir a nulidade da sentença para que o juiz julgue o processo. Vai explicar isso para o cliente, sendo que as custas é de 27 mil reais, né? Pelo valor da causa. Então, poxa, judia, né, doutor? Judia, né? Judia. Doutor, quanto que tá as custas na Bahia? Eu fiz uma distribuição, aí tá... É 1%, né, doutor? Depende do valor da causa. Olha lá. Aqui é 1%, só que não tem limite, né? Nesse caso, nós vamos recolher o quê? 27 mil reais. É muita coisa, né? É muita coisa. É verdade. É isso mesmo, doutor, é isso mesmo. É difícil, hein? Difícil. Doutor, parabéns, viu? Doutor é estudioso. Que caso complexo, que caso difícil. Não é fácil, não é fácil. Uma aventura jurídica, né? Uma coisa assim, né? Entendi. O doutor, na verdade, tem 3 caminhos aí para poder fazer alguma coisa a mais, fora os recursos, né? O primeiro caminho, doutor, é a ação declaratória, mas essa ação declaratória pode ser, se pegar um juiz, uma juíza, com má vontade, um assessora, ele pode julgar extinta essa resolução do mérito, porque ele vai falar assim, mas que você quer declarar a propriedade, ela já é declarada por si só na matrícula. Então, se pegar um juiz, uma juíza com má vontade, ele vai fazer isso, ele vai se livrar da ação. É uma possibilidade, pode até fazer essa ação, mas eu orientaria o cliente sobre os riscos desse sentido. Não que seja uma aventura jurídica, que não é, mas eu orientaria o cliente nesse sentido, porque senão depois ele acha que a gente que errou, né? A gente que errou, e não é, né? O doutor tá certíssimo, né? A ação declaratória deve ser usada para pedir ao judiciário que declare a existência ou inexistência de alguma situação. Então, como existe uma relação, uma situação jurídica a ser resolvida, o doutor usa essa ação para declarar, por mais que a matrícula diz que eu sou dono, né, que o meu cliente é dono, eu quero uma sentença dizendo que eu sou dono. Então, essa ação, ela é adequada, ela é correta, né? Essa ação poderia ser utilizada assim, eu vejo ela com bons olhos. Mas nesse caso, também, tem outras ações que poderiam ser utilizadas. O problema é que nesse caso que o doutor vai advogar, se o doutor não der sorte, né, o cliente, de cair com um juiz, uma juíza decente, cair na mão de um juiz ou uma juíza que quer se livrar do processo, tanto essa ação declaratória, por ser diferente de outras, como as outras que nós vamos conversar agora, são ações que o juiz pode querer se livrar, a juíza. A segunda ação que daria para usar aí é uso capião de coisa própria. Você já ouviu falar? Nesse meu livro aqui, eu falo sobre esse uso capião de coisa própria. O uso capião de coisa própria a gente não aprende na graduação. A graduação a gente aprende 5 espécies, tem esses cursos na internet que cobram caro, ensina 5 espécies, uma revisão da graduação, absurdo. O uso capião no Brasil a gente tem mais de 36 espécies, o uso capião de coisa própria é uma delas. Quando que eu uso capião de coisa própria?
Eu posso usar esse uso capião quando o meu cliente ele tem fração, uma fração ideal, 80%, 50%, 10%, 5%, 90%, ou seja, ele não consegue ter a totalidade do imóvel. Então eu faço essa ação de uso capião para que aquela rebarba, aquela sobra, seja declarada, né? Seja declarada através dos requisitos pressupostos do uso capião e ele, o nosso cliente, ele ou ela, se torne dono de 100% do imóvel. Então a ação de uso capião normalmente é utilizada de coisa própria para isso, para você conseguir complementar o restante da propriedade que o nosso cliente não tem. Mas nesse caso também cabe a ação de uso capião de coisa própria, porque seria uma ação declaratória. Na verdade, seria a ação declaratória que o doutor está pensando, mas com os efeitos diretos, né? Juiz, ó, ele já é proprietário do imóvel, mas infelizmente existe esse litígio. Então eu quero, com base agora na posse, que ele seja declarado proprietário novamente, ele já é proprietário na matrícula, com base na posse. Por isso uso capião de coisa própria, porque já é dele, mas eu preciso dessa declaração novamente para que eu consiga ajudar meu cliente a evitar qualquer emissão na posse. Então, o nome correto dessa segunda ação seria ação de uso capião de coisa própria. É uma ação que dá para fazer. Ela é chamada ação declaratória pura, né? Ela serve e visa a obtenção da certeza. Esse é o objetivo dela, né? E a terceira ação que o doutor pode trabalhar é a ação publiciana. Doutor, lembra dessa ação? Lembra? A ação publiciana tem aquela pauliana, né? Aquela lá a pauliana cria uma nulidade sobre uma transação imobiliária. Essa ação que eu estou falando é a publiciana. Na verdade, o seu cliente tem a posse, todos os requisitos, e aí ele pode usar uma ação publiciana para recuperar a posse. Não é o caso porque ele continua na posse. Mas essa ação publiciana ela gera um duplo efeito. Com base nos direitos também de uso capião, ele conseguiria ter a posse declarada novamente. Esse caso permite essas três ações. Só que são três ações complexas e três ações que, se o judiciário não julgar com amor e carinho, não ler, pode ser que ele se livre do processo. Por isso, o que eu faria? Eu chamaria o cliente e falaria, tem três ações aqui. Eu vou optar por essa ou essa. Eu iria na ação de uso capião de coisa própria. Eu acho que ela tem mais coisa própria. Porque aí o doutor trabalharia com mais calma. Dentro dessa ação, daria para trabalhar com os pedidos declaratórios, entendeu, doutor? Ela ficaria... A uso capião... Não pode acumular as duas, segundo a jurisprudência, e também no direito. Esse é o problema. No Brasil, no direito espanhol, no direito inglês, a gente não consegue fazer a acumulação dela. A ação publiciana ela é de caráter reivindicatório, mas tem que ser usada autônoma. A ação de uso capião de coisa própria tem que ser usada autônoma porque, na verdade, ele está na posse. O doutor não consegue fazer a acumulação das duas. Olha que coisa. Ah, fazer paralelo. Entendi. Paralelo. Doutor, eu não faria. Sabe por quê? Eu faria a ação de uso capião de coisa própria. Dentro dessa ação, eu trabalhava com os pedidos declaratórios, igual o doutor está pensando. Estratégia linda, parabéns. Se o meu cliente, de fato, perder a posse, de fato, aí sim, aí eu pensaria na ação publiciana porque é uma ação para recuperar a posse, entendeu? Eu usaria em paralelo, de forma autônoma, a ação publiciana, mas somente se o meu cliente perdesse a posse. Entendeu, doutor? Na verdade, ela é considerada uma ação petitória, ela é considerada uma ação de caráter reivindicatório, mas é uma ação que o nosso cliente não precisa ter o registro, né? Eu usei uma ação publiciana recente agora que foi bacana. O que aconteceu? O cliente, ele estava no imóvel há 25 anos. 25 anos no imóvel. E aí ele não fez uso capião. Por falta de orientação, ele não fez. Apareceu uma pessoa que se disse proprietária, e era mesmo, pelo menos comprovou após o inventário do pai, e mandou uma notificação extrajudicial para ele, né? Ele achou que a pessoa ia assumir, ele e a esposa, e não sumiu, a pessoa fez uma ação reivindicatória. Essa pessoa fez uma ação reivindicatória e conseguiu um sucesso na ação reivindicatória, então ele perdeu a posse. O que foi feito? Foi feita uma ação publiciana com base no direito de uso capião que ele teve e não exerceu para recuperar a posse. E essa ação foi muito legal, até saiu no jornal, porque o juiz, muito bacana, o juiz honesto, ele deu o duplo efeito.
ele deu a recuperação da posse e deu efeito declaratório, ou seja, deu efeito de uso capião. Então nós recuperamos a posse e o cliente se tornou proprietário. E é difícil, né, um juiz, uma juíza assumir isso, né? Eles não querem, é raro. Eu dei os parabéns para o juiz, eu mandei uma carta para ele agradecendo, falando que nós precisamos de mais magistrados assim, atualizados, preocupados em resolver conforme a jurisprudência e a doutrina. Porque você bate num juiz ou um assessor ou assessora que não julga nada, copia e cola, ele não sabe nem que é publiciana, nem que é ação declaratória, nem que é ação que usa o capião de coisa própria. Não sabe, doutor. Não sabe e não quer saber também, não. Eu faria isso, doutor, com muito carinho. Eu faria ação de uso capião com coisa própria e eu iria despachar com o juiz, falando, juiz, ó, eu sei que não posso fazer uso capião quando meu cliente já é dono, mas nesse caso eu quero a reafirmação com base na posse. E explicar muito bem isso na peça, entendeu, doutor? E se o cliente perder a posse, fala para ele da ação publiciana, para recuperar a posse de novo. Tá na briga, tá na guerra, né? Vamos pra guerra. E faz os recursos para criar ato protelatório e ganhar tempo. Mas que caso difícil, hein, doutor? Que caso difícil, hein? Caso difícil. Tem isso, tem isso. E faz besteira. Olha só. Agora, o doutor faz a pós, viu? Sabe por quê? O doutor tem casos difíceis, casos. Já pensou esse exemplo na pós pra gente conversar com 15, 25, 30, 50 advogados? Faz sim. Faz porque essa pós é só fera, é advocacia forte, de elite igual o doutor. Vem fazer, você vai gostar. E esse livro aqui, ó, se o doutor quiser, dá uma lida também. Ele é o livro mais vendido no Brasil de direito imobiliário atualmente, viu? E esse aqui tem o uso capião de coisa própria. O uso capião de coisa própria pode ser usado para que eu consiga entregar ao nosso cliente, né, a totalidade do imóvel, porque ele já tem o nome na matrícula, mas não tem tudo. Ele tem parcial, uma fração ideal. E pode ser usado com efeitos declaratórios. Uma situação confusa dessa, o doutor deixaria claro que é o quê? A reconfirmação da posse. Ó, já tem um registro, mas olha o que está acontecendo aqui. Então eu quero, com base na posse, que ele seja reafirmado como proprietário. Entendeu? Verdade, verdade. E são ações, os capiões de coisa própria hoje, o mercado do direito imobiliário fala aí de uma ação de honorário de 15, 20 mil reais, doutor. Então, o cliente tem que saber que é uma ação difícil pela má vontade judiciária, não é qualquer um que faz, muita gente não sabe nem que existe, né? Então o doutor é um profissional diferente, tem que ser reconhecido por isso também, viu? Viu? Conta comigo. Te vejo na pós, hein? Vou ficar muito feliz. Faz os cursos gratuitos, tem um curso lá de uso capião também que eu gravei dentro da UB, que o doutor vai gostar. Viu? Isso tudo aqui é bom. Fica com Deus, conta comigo sempre para a mentoria. Muito obrigado. Amém, para nós. Tá bom. Eu mando um abraço para ela assim, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.